Bem-vindos a mais uma aula sobre os princípios de fé. Desta vez vamos abordar a lei cerimonial. Diferente da lei moral dos 10 mandamentos, que é tão eterna como o próprio Deus, a lei cerimonial foi estabelecida de forma provisória, começando após o pecado. E sendo sombra do sacrifício de Cristo, deixou de vigorar quando Cristo entregou sua vida perfeita no Calvário. O apóstolo João, escritor do Apocalipse, se refere a Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A palavra de Deus afirma que no próprio dia da queda de nossos primeiros pais, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, 21. O homem caído, devido à sua culpa, não mais podia ir diretamente diante de Deus com suas súplicas. Sua transgressão da lei divina havia posto uma barreira intransponível entre o Deus Santo e o transgressor. Mas um plano foi estabelecido para que a sentença de morte fosse executada sobre um substituto. No plano da redenção, devia ocorrer derramamento de sangue, pois a morte veio em consequência do pecado do homem. Os animais, separados para as ofertas sacrificais, deviam prefigurar Cristo. Na vítima ensanguentada, o homem devia olhar o cumprimento da palavra de Deus: certamente morrereis. A lei cerimonial, com o sacrifício de animais, veio como resultado da transgressão da lei moral dos 10 mandamentos e vigoraria enquanto o verdadeiro sacrifício de Cristo não fosse levado a efeito no Calvário. Portanto, todas as cerimônias que prefiguravam o sacrifício do Filho de Deus vigorariam de forma transitória. Vejamos algumas diferenças básicas entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é eterna e existia antes da entrada do pecado. Foi resumida nos 10 preceitos e colocada dentro da arca do concerto. A lei cerimonial ou de ordenanças começou a vigorar depois do pecado, escrita num livro e colocada ao lado da Arca da Aliança. Quando Cristo foi sacrificado em nosso lugar, a lei cerimonial ou as ordenanças se tornaram obsoletas e perderam a razão de ser. Eram apenas figuras para um tempo futuro. Nesse sistema estavam incluídas festas sagradas, como Páscoa, tabernáculos, expiação, primícias, pães asmos e Pentecostes. A lei moral foi escrita e proferida pelo próprio Deus. Êxodo 20, 1 e 22. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu vos falei convosco. A lei cerimonial, pelo contrário, foi proferida por Moisés. Levítico 1, 1 e 2. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e ovelha. A lei moral dos 10 mandamentos foi escrita por Deus. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. Deuteronômio 31, 9. E Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. A lei moral foi escrita em tábuas de pedra, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra. A lei cerimonial foi escrita num livro, Deuteronômio 31, 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei. A lei moral foi entregue por Deus a Moisés, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. A lei cerimonial foi entregue por Moisés aos levitas, Deuteronômio 31, 25 e 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. A lei moral, de acordo com a Bíblia, foi colocada dentro da arca da aliança. Deuteronômio 10, 5. E virei-me e desci do monte,
e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. A lei cerimonial, ou de ordenanças, foi colocada pelos levitas ao lado da arca da aliança. Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Outra grande diferença, a palavra de Deus diz que a lei moral mostra o pecado. O apóstolo Paulo pergunta, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Diferente da lei moral, a lei cerimonial prescreve ofertas para o pecado. Levíticos 4, 5. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão sangue, espargirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. A transgressão da lei eterna é pecado. A palavra de Deus diz que qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Esta é uma definição clássica de pecado. Por outro lado, a transgressão da lei cerimonial não é pecado. Em Efésios 2,15, o apóstolo Paulo diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia de ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A palavra de Deus diz também que a lei dos 10 mandamentos é norma do juízo. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 2, verso 10, diz, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Diferentemente da lei moral, a lei cerimonial não vai julgar ninguém. Colossenses 2,16, diz o apóstolo Paulo, havendo riscado a cédula, o livro da lei que era contra nós nas suas ordenanças. Uma cédula riscada, não vai julgar ninguém. A lei dos 10 mandamentos é eterna e estabelecida pela fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 3,31, diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei cerimonial ou de ordenanças foi abolida por Cristo. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é a lei de liberdade. Tiago diz assim no capítulo 1, verso 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 2,13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Contrário ao comportamento da lei moral, quem observa a lei cerimonial perde a liberdade. Gálatas 5, 1 e 3 diz, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo os libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Guardar a lei moral dos 10 mandamentos é um prazer, diz o apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Já a lei cerimonial é uma lei carnal, Hebreus 7, 15 e 16. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida indissolúvel. A lei moral dos 10 mandamentos é perfeita e refrigera a alma. Segundo as palavras do salmista, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei cerimonial não aperfeiçoou nada. Hebreus 7, 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, não sendo perfeita, mas inútil. A lei dos 10 mandamentos é eterna, deve ser guardada sob o Novo Testamento.
Mateus 19, 17, 18, 19. E Jesus disse àquele jovem: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei cerimonial não deve ser observada. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Lembra do livro da lei? Aquele que ficava ao lado da arca da aliança, a cédula que consistia em mandamentos. Colossenses 2,14. Os mandamentos da lei eterna são santos, justos e bons. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,12, disse: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei cerimonial não é boa. Ezequiel 20 e 25. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízes pelos quais não haviam de viver. A lei dos 10 mandamentos é eterna. Em Mateus 5,18, no Sermão da Montanha, Jesus disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E o salmista, inspirado no capítulo 119, verso 142, diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Verso 151 diz: tu estás perto, ó Senhor, todos os teus mandamentos são a verdade. No verso 152 diz: acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. A lei cerimonial ou de ordenanças era transitória. Hebreus 10:1, o apóstolo diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei cerimonial consistia em sacrifícios, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Hebreus 10:1. A lei moral tem um sábado moral. Êxodo 20, 8-11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A lei cerimonial tinha 7 sábados rituais, de acordo com Levítico 23. No calendário judaico, o primeiro mês era o dia Abibe. O dia 14 do mesmo era o dia da Páscoa, um dos dias mais importantes para a nação. Nessa data, comemoravam a libertação do cativeiro egípcio. Após esse dia, os israelitas ficavam uma semana comendo pães asmos. O primeiro e o último dia dessa semana eram sábados cerimoniais. Portanto, os 7 sábados cerimoniais seguiam a seguinte ordem. O primeiro era o dia 15 do primeiro mês, o primeiro dia da semana dos pães asmos. Levíticos 23, 5-7. O segundo era o dia 22 do primeiro mês, o último dia da semana dos pães asmos. Levíticos 23, 8. O terceiro era o Pentecostes, que tinha lugar 50 dias após o segundo dia da semana dos pães asmos. Levíticos, capítulo 23, versos 10, 11, 15, 16 e 21. O quarto era a festa das trombetas, que ocorria no primeiro dia do 7º mês. Levíticos 23, versos 24 e 25. O quinto era o dia da expiação, que tinha lugar no 10º dia do 7º mês. Levíticos 23, 27. O sexto era o dia 15 do 7º mês, o primeiro dia da festa das cabanas ou dos tabernáculos. Levíticos 23, 34 e 35. O sétimo era o dia 22 do 7º mês, o último dia da festa das cabanas ou dos tabernáculos. Levíticos 23, 36. A lei moral eterna se encontra no céu
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Além da lei moral dos 10 mandamentos e da lei cerimonial, a Bíblia apresenta outras leis, estatutos e juízos, que podem ser classificados como Código Civil, Código Penal, leis de higiene, etc. Vejamos alguns desses códigos. O Código Civil, que regulava o relacionamento social do povo, que incluía a lei do casamento, do divórcio e outras leis pertinentes. Em Êxodo 21, são expostas leis que regulavam as transações comerciais relacionadas aos escravos, versos 1 a 11. Nos versos seguintes, 12 a 35, estão registradas as leis acerca da violência e dos acidentes. Êxodo 22, de 1 a 14, trata das leis acerca da proteção da propriedade. Eis um exemplo. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-la ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Versos 1 e 2. No mesmo capítulo 22, versos 16 a 31, estão registradas leis das responsabilidades sociais. Exemplo de leis sociais citado nos versos 16 e 17. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Êxodo 23, 1 a 9, especifica as leis acerca do exercício da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. A Bíblia apresenta também leis de saúde e higiene. Por exemplo, em Levítico 7, 22 a 27, expõe as orientações divinas que proibiam ao povo alimentar-se de gordura e sangue. Essas proibições aparecem também no capítulo 17 do mesmo livro. Em Levítico 11, o Senhor apresenta regulamentos detalhados sobre a classificação de animais puros e impuros. Em Levítico 13, o Senhor dá orientação específica acerca de como lidar com a lepra. E no capítulo 14 aparecem instruções sobre como levar a efeito a purificação da lepra. Em Levítico 18 aparecem orientações precisas sobre que tipo de relacionamento sexual é aceitável por Deus e quais relacionamentos não são apenas proibidos, mas considerados abominação diante do Senhor. No capítulo 19 do mesmo livro, aparece um conjunto de leis diversas que detalham a lei moral. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Levítico 20 especifica diferentes graus de punição para diferentes tipos de crime. Alguns exemplos. Sobre a classificação de diversas leis, Deus determinou o tipo de roupa que deveria ser usado pelo homem e pela mulher. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deuteronômio 22, 5. Deus não deseja que seu povo adote esse estilo de vestuário. Não é um traje modesto e não é apropriado para mulheres modestas e humildes que professam ser seguidoras de Cristo. As proibições divinas são consideradas superficialmente por todos os que defendem a eliminação da distinção de vestuário entre homens e mulheres. Leis do divórcio. Deuteronômio 24 traz leis específicas acerca do divórcio. Essas leis podem ser classificadas entre aquelas leis que não eram boas. Talvez o ouvinte pergunte como Deus permitiria a Moisés promulgar leis que não estavam em harmonia com a vontade divina. Jesus respondeu a essa pergunta em Mateus 19, versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim.
Como nosso dileto ouvinte deve ter percebido, em base das evidências bíblicas apresentadas, encontramos na palavra de Deus uma lei eterna, que é tão duradoura como o próprio Deus. Estará em vigor por toda a eternidade. E por outro lado, há uma lei cerimonial que foi introduzida após o pecado e teve a sua validade limitada até a morte de Cristo. Nós oramos para que Deus dê aos nossos ouvintes discernimento espiritual, para discernirem a diferença entre uma lei e a outra. Esse é o nosso sincero desejo para todos vocês. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, se nesse sangue lavado, Deus, mais alvo que a neve serei. Prezados alunos, esperamos revê-los na próxima aula, que será a graça e seus meios. Oramos para que Deus o abençoe ricamente no estudo da sua palavra.